a Letícia e o Matias, que eu tive o privilégio de conhecer o ano passado, em 2021, quando eles, por indicação da pediatra, me procuraram preocupados com o Fernando, que na época estava com 9, pessoal. 10. Com 10. 10. Ele Ele já começou tinha com feito 9 10 aninhos. anos. Isso, 10 aninhos. E a demanda, então, dos pais é que ele tinha que melhorar a alimentação pelo sobrepeso. E daí eu conheci essa família. Então agora eu passo o microfone para vocês contarem como é que foi essa caminhada até chegarem ao tratamento e o que que nós fizemos, né? Quer falar? Na verdade, eu que levei ele, né, na pediatra na ocasião, e ele tinha engordado 10 quilos em função da pandemia, né? Que ele tinha ficado em casa, e aí nós também acabamos engordando, né? Bastante na pandemia em função de ter ficado em casa. E aí veio, né, a tua indicação, e aí a gente começou a se preocupar, tipo, se fosse só ele, como que a gente ia fazer, se não seria adequada nós três fazermos a reeducação junto, né? Porque eu já tinha, em outras oportunidades, tentado fazer, e sozinha foi muito difícil, bem como tu falou. Não é nem só questão de sabotar, mas é tipo assim, às vezes eu saía da academia, chegava em casa, o Matias tinha cozinhado comidas que a gente normalmente comia, né? Então, tipo assim, era massa com queijo, cogumelos e bacon, e enfim, né? Eram comidas que, para nós, era comida de dia a dia. E então, eu sabia que seria difícil, né? Ainda mais só ele, só a criança ter que fazer uma reeducação era muito difícil. E aí eu acho que até partiu do Matias na ocasião, se eu não me engano, partiu dele essa ideia, disse, não, então quem sabe todo mundo entra numa reeducação, porque ele tinha engordado muito, assim, na pandemia, né? Eu até na pandemia dei uma engordada, mas não tanto, o Matias tinha dado uma boa engordada. E aí a gente começou, então, o processo de reeducação, né? Eu lembro, Letícia, que na primeira entrevista, quando eu conheci vocês, eu conheci o Fernando, vocês dois juntos, achei muito legal, porque às vezes as famílias me procuram e não vêm todos, né? E é importante saber como é que funciona essa interação. E vocês me apresentaram a Panqueca, que era a cachorrinha. E daí, quando o Fernando começou a relatar como é que era o hábito alimentar do dia dele, e aquela coisa de ficar em casa, a mãe estava trabalhando fora em função da tua loja, o Matias estava em home office, aprisionado dentro de casa e tendo que cozinhar no dia a dia, que foi aquilo que nos pegou a todos, assim, de surpresa, e a gente já chegou, o ano passado nós estávamos já num limite que ninguém aguentava mais. Então eu lembro que vocês me disseram, daqui a pouco à noite tá todo mundo cansado, a gente bota uma fornada de pão de queijo, e é isso, janta, ninguém vai estar com saco de cozinhar. E super compreensível, porque a população brasileira e mundial ganhou peso na pandemia. Não foram. Mas na verdade, a nossa alimentação não era das mais saudáveis, né? E só se agravou, na verdade, com a pandemia, né? Porque a gente já era muito de pedir muita comida fora. Teleentrega. Pizza, hambúrguer, X. Pizza, hambúrguer, X era uma coisa assim bem, bem comum. A ida ao McDonald's também era mais de uma vez na semana. Enfim, nem sei se pode falar, né, esses nomes, mas enfim. Pode. Era bem, bem comum, assim, né? Além também de gestão de bebida alcoólica, que a gente fazia, né, de vez em quando. Antes era mais espaçado, na pandemia teve um período que se agravou, né? Enfim, como a maioria dos brasileiros, eu acho que enfrentou isso, né? E para nós era muito difícil tirar, principalmente da noite, de fazer uma coisa saudável e rápida. E até hoje, as coisas que a gente tenta manter, porque apesar de hoje a vida estar um pouco mais normal, digamos assim, né? Voltou mais o trabalhar fora de casa, coisa assim. Algumas coisas na nossa família continuam não era antes, não tinha mudado, e a pandemia também não mudou, que é essa coisa assim que eu sempre te disse, eu não gosto de fazer comida de 4, 5 panelas. Para mim tem que ser uma coisa rápida, uma coisa assim, tipo, ainda hoje é assim, quando eu faço almoço, são 2 panelas normalmente que eu uso. Quando o Matias faz o almoço, normalmente já vai a 3, 4 panelas. Então, cada um tem o seu ritmo de cozinha, né? E para mim tem que ser uma coisa rápida, uma coisa fácil, que nem tu sempre falava, daqui a pouco deixa a proteína, né? Alguma coisa mais
mais complicada para pegar na rua, e fazer mais rápido, assim, do que ter para preparar tudo na hora, né? E mesmo a gente morando num lugar assim que não tem buffet, né? Aquilo para pegar, a gente conseguiu se adaptar. Hoje é uma alimentação mais saudável e que não faça assim essa necessidade de uma comida tão complicada para fazer. E Claro. tá conseguindo se manter assim. Eu quero saber mais em detalhes. Eu estou vendo que já tem bastante gente nos assistindo. Eu perguntaria para quem está assistindo se estão me ouvindo bem, porque agora que eu vi que eu não botei o fone de ouvido. Tá bem o som? A gente perdeu muito o controle, né, Flávia? A gente acabou fazendo comia hambúrguer, era muito comum, então estava muito tempo em casa. E o fato de estar muito tempo em casa, a gente estava muito ansioso e acabava, né? Comprava, né, hambúrguer, bacon, pedia comida. Chocolate, sempre tinha muito chocolate em casa. É isso aí. Então, chocolate nunca faltou. Não, acho que... O refrigerante, né? Pro Fernando, uma das piores coisas foi ficar sem o refrigerante. Até hoje ainda é, né? E o refrigerante fazia parte do como é que se diz? Do rancho, né? Tipo, do cotidiano. Não vinha para casa sem o refrigerante. Então, essas coisas a gente ainda procura não botar, né, na conta da semana. No fim de semana, ele pede... É o dia, né? O dia isso da que eu ia falar. liberdade. Na tua reeducação tem aquele dia que é livre, né? Digamos assim, né? A refeição programada. Então, nesse dia, não adianta. O Fernando, até hoje, para ele, o fim de semana é para poder tomar o refri dele. Mas, ao mesmo tempo, também, antes a gente comprava uma garrafa de 2 litros, vai os 2 litros. Hoje ele pede e traz uma de 600, né? Claro que se tem alguma com 2 litros, ele vai tomar os 2 litros, né? Né? Mas, claro. Então, essas coisas a gente procurou manter, assim. Então, tem várias perguntas para vocês e vou pedir para aquelas pessoas que estão nos assistindo que também se sintam à vontade de perguntar coisas, né? Sim. A gente está falando com uma família que me procurou com a demanda do filhinho de 10 anos, que estava acima do peso, e que, na verdade, foram envolvidos já no primeiro encontro e tomaram a decisão de entrar juntos. Então, as nossas reuniões semanais aconteceram por 3 meses, eu acredito, semanalmente, uma hora de encontro, para ver como é que estava esse processo de aprendizagem, né? E houve uma disponibilidade, uma disposição de todos em ajudar. O próprio Fernando, às vezes, dava ideia, querido. Muitas ideias, né? muitas ideias. Né? E tipo, o pai tá cansado de cozinhar todo dia, quem sabe vamos comer um dia na escola, foi o período de começar a abrir, né? A poder sair fora. E daí, devagarinho, eu fui vendo que vocês aderiram muito legal, né? Se interessando em me dar ideias, formas de preparo, o que eu posso fazer para variar. E então eu queria que vocês contassem um pouquinho mais quais foram assim as conquistas e quais foram os desafios, as dificuldades que vocês perceberam no processo e depois contem o grande finale, né? O que o Matias me escreveu a semana passada, me deu de presente um depoimento no sábado. Me contem. Então, foi o processo, quando a gente começou, a gente estava numa situação assim, que tava ruim, a gente se olhava, né? A gente via que a gente não estava legal. Eu, por acaso, tinha acabado de fazer alguns exames e os exames não foram também muito bons. E isso assustou um pouco. Então, a gente começou o processo, mas eu mesmo tinha em mente de que isso não necessariamente eu conseguiria chegar no meu peso. Eu sempre tinha na minha cabeça o meu peso lá, 74 quilos. Eu tava pesando, quando a gente começou, eu tava com 86, né? Isso. Eu cheguei a 92 em algum momento no meio da pandemia. Mas quando a gente começou essa reeducação, eu tava com 86, em torno de 86. E aí, quando começou, eu pensei que eu não conseguiria jamais. Eu tinha um número mágico de 74 quilos na minha cabeça. 74 quilos eu pesava quando eu tinha 24 anos. Né? Não preciso dizer quantos eu tô agora, mas faz bastante tempo. Resgatou aquele guri interno. Isso, né?
Na verdade, eu tô com 44. Ou seja, há 20 anos atrás eu pesava 74. Para mim, esse era um número mágico que eu não tinha como chegar. Mas mesmo assim, eu não fiz mirando neste número, né? Eu fiz mirando muito de que todo dia eu teria algum tipo de melhora. E aí, lembra, né? Eu comprei uma balança, daquelas balanças, como é que é? De bioimpedância. E aí eu subia todo dia, e aí eu tinha aquela neura, e ela me dizia, para de subir na balança, tu também me dizia, não, sobe na balança todo dia. Todo dia ele subia. Mas foi engraçado porque para mim funcionava, todo dia eu via alguma manifestação. Ainda funciona assim. Eu Ele ainda gosta de gosto. fazer, Gosto. porque é o método que ele consegue se regular, assim. Então, Sim, bem, sim. bem Daqui legal. uns dias ele vai ver que ele já tá magro de cabeça e não precisa mais da balança. Não, eu já tô ouvindo esse tipo de comentário. Eu acho que deu, né, Matias? Acabou, chega, tá bem mal, tá mal demais, passou. Curte. Mas o ponto é que foi muito... Quando a gente começou, ficou muito difícil, porque como eu tinha que fazer a comida em casa, eu tinha que fazer o almoço, o café da manhã, o almoço e a janta, era todos os dias. A Letícia não tava aqui, ela tava cuidando do negócio e eu acabava fazendo para mim, pro Fernando, e eventualmente na janta também pra Letícia quando ela chegava. E isso começou a me consumir, porque eu não conseguia mais variar, né? A gente aqui em casa não gosta não gosta de repetir muito comida. E eu não conseguia variar muito. E começou a dar bastante trabalho. Os primeiros até foi legal, porque eu descobri algumas comidas e depois começou a dar bastante trabalho. Então isso me demandou algumas estratégias, que é o que a Flávia também sempre dizia. Olha, quem sabe tu faz um pouco mais de feijão, faz um pouco mais de arroz, guarda isso na geladeira. E aí tu vai consumindo, faz 2 ou 3 pratos e aí vai consumindo alternado durante a semana. Tinha a alternativa também que era de passar num buffet e pegar a comida no buffet, mas aqui perto não tem buffet, então eu acabei nunca conseguindo fazer isso. Mas essas alternativas foram interessantes e isso junto com outro tipo de comida que a gente não era acostumado, por exemplo, salada. Salada não é o meu, né? Nunca comi salada. A preferência, né? Exato. E hoje a gente não fica mais sem salada em casa. Todo prato agora é verde. Todo prato agora é leve. Que maravilha. De noite também. Tipo, às vezes eu uso a própria salada no sanduíche, né? Tipo, hoje para nós, a nossa janta, que era uma coisa que eu comentei, que para nós era muito difícil, hoje já não é. É leve. É leve, é uma coisa rápida de fazer, sempre com um franguinho desfiado, com uma salada, daí usa no sanduíche, né, se a gente quer. Mas é uma coisa assim muito mais fácil de pensar do que, liga aí para uma pizza. No outro dia, liga aí para o X. Né? Tipo, é muito não aconteceu mais isso, assim. Então, a gente sempre deixa alguma coisa já meio pronta, ou se sobra do almoço. Às vezes, aqui em casa, a gente gosta muito de panqueca, né? E dá panqueca. E dá panqueca. E aí, então, e como é uma maneira fácil do Fernando comer carne, que ele não é muito da carne em si, né? Então, é uma coisa muito boa de ter. Então, às vezes, quando eu vou fazer no almoço, eu já faço a mais. E aí, às vezes, para fazer a massa, eu já boto uma cenoura, né? Às vezes eu não uso farinha branca, daí eu uso um pouco da farinha integral. Ou às vezes eu misturo uma xícara de cada um. Então, a gente foi mudando algumas coisinhas, mas assim, muito dentro da comida que a gente gosta, assim. Da preferência. Da nossa preferência. Então, não foi um processo violento. Vocês Não. foram adotando aos pouquinhos algumas mudanças, ajustes, né? Interessantes. E assim, hoje em dia, por exemplo, o Matias, na verdade, eu acho que foi de todos nós o que mais conseguiu. Desde o início ele foi mudando, e hoje ele mudou totalmente a maneira dele se alimentar, até a bebida alcoólica, ele consegue, né? Eu não gosto da palavra controle também, mas ele sabe os dias que ele gosta de beber, ou tipo assim, hoje tem um evento, alguma coisa, ele vai e vai beber tranquilo ali, naquele momento, mesmo que não seja só uma refeição, né? Às vezes pode acontecer em 2, 3 refeições durante a semana, mas ele consegue, naquele momento ali, equilibrado. Equilibrado. Uma coisa interessante, né, que eu achei, eu sempre, né, o pessoal que me vê pergunta, tá, mas o que tu fez, né? Eu só mudei a minha alimentação. Mas tu fez um regime? Não é um regime. Eu mudei a minha alimentação. Eu tô calculando aqui, Matias, tu baixou 24 quilos do teu peso máximo.
né? 24 quilos. Eu passei, É. eu cheguei no 74, que era o meu sonho, que era o meu número mágico, e eu continuei emagrecendo. Mas sem sem nenhum esforço, sem sacrifício, sacrifício, não teve quando a sacrifício. gente conta para as pessoas que a gente come pão, que a gente come cacetinho, às vezes, né? Aqui em casa a gente sempre foi do cachorro-quente. E eu me lembro que eu te falei, tu disse, não, mas pode comer cachorro-quente. Eu disse, como assim comer cachorro-quente? Tipo, como assim vou comer pão com salsicha, né? Tipo, porque normalmente, tu disse, não, não vai ser todo dia, vai ser num dia, enfim. Então é uma coisa muito, muito boa para nós, porque é uma coisa que a gente gosta de comer. Só que a diferença é o quê? Que a gente faz em casa, então a gente usa um queijo branco, né? Não usa maionese, que isso é uma coisa que a gente tirou muito da nossa alimentação, né? Manteiga saiu. Maionese, manteiga, As azeite, gorduras. as gorduras saíram. E é impressionante hoje, se eu consumir gordura, qualquer coisa que seja um pouco gordura, eu passo mal. Já cai mal, né? A própria carne de porco para nós hoje em dia É mal. tem que cuidar que a gente não consegue. Assim, Hambúrguer, outro dia eu comi um hambúrguer e passei mal. Porque chegou num ponto onde eu consegui eliminar tanta gordura do meu corpo que eu não preciso mais como eu precisava, né? Eu tinha aquela sensação de que eu via um bacon, eu precisava comer aquele bacon e eu comia aquele bacon. E hoje eu olho assim, não preciso. Porque a mudança do paladar vai acontecendo e a gente não sofre, né? Então, não se torna uma mudança radical e nem uma privação alimentar. Tu vê, 24 quilos sem deixar de comer absolutamente nada do que gosta, respeitou as preferências Isso, ao e, invés de e comer todos foi. os dias, uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas. Outro dia aconteceu, tá? Aconteceu. Tava eu e o Fernando no shopping, não tinha que fazer, nós íamos no cinema, tinha que ser rápido. Eu não queria, mas eu acabei comendo no McDonald's. E sem Não, problemas. é, Porque me as senti. pessoas que são saudáveis e que têm peso ok, elas vão de vez em quando numa lancheria famosa da cidade. Isso. Né? Então, não é isso que determina o aumento de peso e a saúde degringolada. Nós não estamos falando daquele. Lembram daquele documentário que um americano fez um teste 30 dias comendo o Mac, Super Size Me, né? Super E size. ele mostrou que todos os exames dele ficaram alterados à medida dessa experiência que ele comeu por 30 dias só o fast food. Obviamente que isso ele exagerou, né? Mostrou assim em grandes proporções o estrago, que não é o caso, mas no dia a dia a gente vê pessoas tomando refrigerantes diários. Começa a comer maionese diariamente, começa a inserir na rotina os alimentos que são danosos, que são prejudiciais, né? Assim como os pacotes, o industrializado, a batata frita de pacote, aquela que a gente compra nos freezer para assar em casa ou fritar. Então, essa rotina de alimentos pouco saudáveis é que vai no combo, vai causar o estrago. Não é o eventual, não é o dia da festa, não é o feriado que vai ter uma comida especial, né? Mas vocês estão falando. A Diga. gente está falando realmente dessa reeducação, assim, que, por exemplo, o Matias foi o que mais perdeu peso, né? Mas eu também perdi bastante, assim, dentro do que eu esperava, né? Porque eu comecei ali, eu estava com 74 e hoje eu tô com 61,700, né? Eu estava com Meu Deus! 62, mas é 60, eu me pesei ontem antes da live para poder falar. Mas assim, o Matias, que eu estava falando, o Matias é o que mais realmente reaprendeu e ele tirou, tipo assim, por exemplo, açúcar. Ele não come chocolate, ele não gosta mais de comer. Eu e o Fernando, a gente já não consegue, assim, eu não consigo retirar. Mas o que eu consigo? Eu vejo que às vezes eu dou uma exagerada numa semana. E eu não me peso todos os dias que nem o Matias, mas eu sinto Muito na minha bem. eu sinto na minha roupa. Assim, eu sinto que a minha calça apertou, a blusa que eu tava vestindo, o casaco já não fechou igual da outra semana. E aí eu consigo tirar o pé de novo e voltar para aquela alimentação que eu estava fazendo sem sacrifício, assim, sem tipo, ai, que saco, eu vou ter que fazer regime, então eu vou começar na segunda-feira. Não existe mais isso. Até às vezes eu uso a palavra regime e o Matias sempre me corrige. Não é regime, é reeducação alimentar. Boa, Matias. Então, é muito, muito isso, assim, que a gente usa, porque até com o Fernando é um pouco mais difícil, porque ele não perde peso, porque ele está na fase de crescimento, né? Então, eu me lembro que quando a gente tinha que se pesar toda semana para te passar os dados, ele não gostava de se pesar, porque eu emagrecia, o Matias emagrecia e ele não emagrecia. E nem queríamos que ele emagrecesse, né? Com 10 aninhos, estava muito bem ficar igual. Mas eu me lembro que para ele era meio frustrante, assim, eu acho, né?
de ver os pais na balança perder aquele peso e ele não. E até hoje, assim, tipo assim, ele manteve o peso que ele perdeu, Começou? assim. Ele ainda é mais bochechudinho, coisa assim, né? Mas ele não aumentou de peso. Ele Não, não aumentou de peso. a foto que vocês mandaram mostra direto o estirão do crescimento que um menino de 10 para 11 anos realmente tem e provavelmente as mudanças alimentares que ele fez e o fato dele estar esportista, né, brincando, fazendo atividade física, se divertindo, tendo aprendido o sabor de muita coisa, né? O paladar foi desenvolvido, e topar comer as coisas de casa que são legais, que são saudáveis, tudo isso não me faz preocupar nem um pouco com o Fernando. O fato da família estar organizada e oferecendo as coisas certas, e o Fernando ter tido a base por pouco tempo que tenha sido, 3 meses de tratamento, isso vai garantir com certeza a longevidade do tratamento no sentido de que vocês aprenderam. E o Fernando passou a ser um menino mais saudável. Eu até ficaria curiosa. Né? Como é que foi o retorno à pediatra? Não, Atual? não, ela gostou, né? Disse que estava ok, que agora era manter daquela maneira, né? Os exames dele deu tudo bem da última vez até que ele fez com o Matias. Então tá tudo certo, assim. Claro, é um pouco mais difícil agora porque ele volta para a escola, daí tem o lanche da escola, né? Então, tipo assim, às vezes eu tenho que dar uma apertada nele, porque senão ele vai, né? Por exemplo, essa semana é uma que eu disse, filho, essa semana a gente tem que cuidar. A gente tá se liberando demais, o negócio vai degringolar. E aí a gente já consegue ao mesmo tempo, assim, que eu falo pra ele que vai ter que... Ele não é aquela coisa, eu não acredito que eu não vou mais comer nada. Não, sabe? Só que daí eu falo pra ele, olha, tenta não... Porque às vezes ele tava comendo, assim, tipo, um brownie e um chocolate quente no mesmo... No lanche da mesma manhã, refeição. né? E às vezes era 2, 3 vezes por semana. Meu filho, não pode isso. Se tu tomou um chocolate quente, tu não vai comer um bolo de chocolate. Né? Vai pegar uma outra coisa. E aí eu vou conversando com ele, porque eu ainda acho um pouco difícil de bloquear todas as coisas dele em função da idade, das coisas, né? Mas eu tento mostrar para ele essas trocas, assim, de tipo, olha... Quando os pais... Tem várias coisas que vocês estão fazendo muito legal. Vocês são modelos. A função modelística de pai e mãe é algo importante. Outra coisa que vocês fazem é que vocês balizam até onde tu pode ir, meu filho. Então a gente está vendo, está discutindo isso na área da educação, que às vezes os pais vão deixando a corda solta para a criança perder a noção de limites. Então quando a gente está falando em limite na educação, o limite na alimentação também é importante. Por exemplo, quando o Matias diz, filho, refrigerante é no fim de semana e não precisa ser a garrafa toda, ok? Está dando um limite e isso é saudável para uma criança no seu desenvolvimento infantil. Quando a mãe diz, filho, tá exagerando, chega por aqui, tá bom. Isso, às vezes eles esperneiam, mas assim, internamente tem um valor muito importante porque a criança e o adolescente que recebem essas diretrizes dos pais, ela sabe que ela não pode fazer tudo o que quer. E isso vai garantir uma evolução saudável, porque no mundo real dos adultos é assim, tem sinaleira, tem o lixo seco e orgânico, tem até onde vai o direito do outro, enfim, isso é aprendizagem. E a alimentação, essas regrinhas de ouro são importantes. Então, quando os pais se sentem seguros da orientação correta, o que ele tem que comer diariamente? Vamos garantir 3 frutas, pelo menos. Vamos explorar vegetais para que ele desenvolva esse hábito de comer frequentemente. Aquilo que a gente sabe que tem mais açúcar, mais gordura, que não é o ideal, vamos limitar. Então não é proibir. Não, e também não é numa festa de amiguinhos. Né? Hoje eu sei que ele não está aqui com a gente porque ele está num acantonamento. Está no Cangueico. O Cangueico, que se chama, que é um acantonamento do judô, né? E aí ele, no fim, decidiram de última hora, e aí ele não... Essas coisas ele não perde, né? Nem deve, né? Então, isso é fundamental na educação e que se estende para a questão alimentar. Porque, às vezes, a gente chegam adultos que passaram uma vida inteira comendo e bebendo e fazendo o que bem entendiam. E daí fica difícil eu conseguir puxar o freio e dizer, não, é só até aqui que eu vou. E isso é bom para mim.
não para o mundo, não para a overdose, é um sim para mim, para o meu autocuidado, que é desenvolvido a partir da experiência da repetição. O hábito, ele é adquirido pela repetição e com esse aval dos pais, da família, que diz: isso é bom para ti, meu filho, isso não é. Parabéns, muito bom. Uma coisa que eu sempre me lembro, quando ele era bem bebezinho, eu chegava da creche com ele, né? E aí eu picava uma maçã para ele e eu pegava um pacote de salgadinho e ficava comendo e ele comia a maçã. Isso durou, sei lá, umas 2 semanas. Na terceira, ele olhava e apontava pro meu salgadinho. Tipo, por que eu vou comer a maçã se tu tá comendo um salgadinho? Eu quero que tu coma. Então, isso eu noto, assim, mesmo que ele não esteja hoje comendo ali com a gente, daqui a pouco a gente tá comendo uma fruta e ele não quer, ele quer um bolo, mas o bolo é eu que fiz, né? Que já não é aquele comprado, coisa assim. Eu noto que, tipo assim, ok, ele tá comendo bolo, mas ele tá vendo que a gente tá comendo coisas saudáveis. E eu acho que, pelo menos essa visão, ele não tinha antes, assim, de ver a gente comer um prato de salada. E, tipo, é engraçado porque cada um achou a sua maneira, né? Uma tia come normalmente a primeira salada e depois a comida. Eu já notei, assim, que eu gosto, principalmente quando eu tô com muita fome, eu gosto de comer a comida quente. Aí eu como a comida quente e depois eu como, às vezes, 2 pratos de salada. Porque parece que, tipo assim, aquela vontade, não, eu vou comer... Porque daí eu como depois a salada com outro prazer. E eu disse pra ele, é tão engraçado, porque a minha vida inteira eu comia salada, daí eu comia rápido, porque, tipo, ai, que saco, eu quero comer a comida que tá Me na livrar. mesa. E agora não. Então, tipo assim, eu inverti um pouco ali, mas é a maneira que, pra mim, fez mais sentido. Então, tipo assim, às vezes, sei lá, eu faço sei lá, um estrogonofe. Só que o meu estrogonofe hoje é com requeijão e molho de tomate. Não tem creme de leite, né? É diferente do que normalmente a gente fazia. E eu quero comer aquilo ali com o arroz. Então, primeiro eu como aquilo e depois eu como a salada. Isso aí. Não existe uma regra única, né? E também não existe um tempo comum para todos. Cada um vai no seu ritmo, no seu tempo, no seu processo. Mas o que vocês estão dizendo? A oferta da casa mudou, né? Vocês retiraram do dia a dia os alimentos não saudáveis e abastecem a casa com alimentos saudáveis. Então, a oferta mudando, fica mais fácil a gente ter essa opção para poder fazer as escolhas. Escolhas, a partir das escolhas é que vem as opções, né? Que escolha eu tenho? Então tá muito bem, tá? Vocês estão encaminhando que é um projeto que eu estava fazendo o cálculo aqui, então são 24 mais 13. Letícia, tu disse que não foi muito, 13 quilos, pensa num botijão de gás da praia. 13 litros ali, né? Então, olha os joelhinhos como é que ficam, né? A coluna. E isso que é legal, assim, porque não foi nada com sacrifício, assim. Nada, não teve sacrifício, assim. E foram 13 quilos. Hoje eu tô fazendo atividade física, né? Diferente do que antes a gente fazia. Isso também é uma coisa assim, as pessoas pensam, mas então tu tava na academia. Não, o processo de emagrecimento, né? A gente não estava em nenhuma atividade física. Foi realmente só alimentar. Só alimentar. E isso é uma coisa interessante que tu tá falando. Muitas pessoas dizem, eu não vou poder emagrecer porque eu não tô podendo fazer atividade física. E não é verdade. Não é verdade. A família de vocês, se a gente considerar aqueles 6 quilinhos que o Fernando baixou, eram 6, né? Até onde eu acompanhei. Vocês baixaram entre os 3, 43 quilos, gente. Pensem, né? Fernando. Exatamente, uma criança grande. Então, assim, e mostra que não foi radical, não foi preciso fazer atividade física, não foi preciso abrir mão de nada. Imagina, eu vou fofocar aqui. A Letícia tem uma loja de alimentação, o Mood, que é maravilhosa, com sobremesas maravilhosas, tudo sem glúten, sem lactose, especiais, né? Açúcar, né? Mas então mesmo com a oferta de coisas gostosas, assim, de confeitaria, a gente pode pensar, vocês conseguiram mudar, mesmo com hábitos que não estavam legais, assim, vocês foram aos pouquinhos modificando. Tem que ficar muito orgulhoso do processo. Mas isso aqui é legal, tanto que agora, o próprio Fernando agora, ele quer que a gente vá pro colégio de bicicleta. Eu acho que ele está se sentindo melhor, assim, às vezes
Tem dias que ele diz, mãe, vamos descer na academia, eu e tu. Então, tipo assim, a gente às vezes faz meia hora, 40 minutos. Ele fica na esteira, depois ele vai para bicicleta, enfim, ele fica ali, eu fico fazendo meu exercício e deu. Mas nada assim, tipo, ai, hoje tem que ir para academia, tem que ir para academia, tem que... Não, sabe? Então, essa cobrança também de ter que fazer exercício para emagrecer. O que eu noto, por exemplo, eu agora cheguei num ponto que eu preciso gastar mais energia do que eu tô comendo. Então, nesse momento, sim, é bom eu fazer um exercício para gastar mais calorias. Então, beleza, né? E talvez o exercício ele tem que vir para nos deixar mais motivados, para nos deixar com mais energia, com mais Isso pique, com aí, sono melhor, né? E o ajuste da alimentação para baixar os últimos quilinhos, se for o caso, a gente conversa depois, Letícia, mas assim, às vezes é um detalhe, que daí a gente baixando ali algumas calorias de alguns alimentos sem impactar no geral, Uhum. tu baixa os últimos que faltam, entende? Mas assim, 13 quilos é muita coisa, tu deve estar outra mulher. Eu vi a Mas foto dos três, como o Matias disse, ela tá fininha. Ela tá. mas é isso que eu noto, assim, tipo, é isso que tu falou de um ajuste, assim, né? É o que eu noto, porque às vezes quando eu vejo que eu já tô um pouco mais inchadinha, eu faço exatamente isso que tu falou, não, vou tirar a quantidade daqui, vou botar aqui. Ah, se eu tô comendo, sei lá, um sanduíche, daqui a pouco num outro horário, que eu tava com um pouco mais de fome, não, vou comer uma fruta de novo aqui. E aí a gente Uhum. vai fazendo isso. Sem mexer na estrutura, aquela estrutura que a gente sabe que o pão é legal comer, que o carboidrato, o arroz e feijão é fundamental comer. Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre alimentação e saúde mental com o pessoal da Pinel que me convidou, e até eu vi que estão assistindo. E a gente falou da importância da alimentação no impacto que ela causa na saúde mental do indivíduo. Então, promovendo saúde, mais um sono mais tranquilo, cognição, aprendizagem melhorada, memória melhorada, vai afetando tudo, energia, né? Então, eu não sei se vocês observaram esses aspectos sendo Muito. modificados. Sono, O sono, o o sono. Eu sono. roncava muito. Eu tinha um problema muito forte de apneia, de ronco. E ela Uhum, disse, né, eu não escuto, né? Eu não escutava antes, não escuto agora também. Mas ela disse que acabou, que Não tem não tem mais. mais. Zerou, não tem, eu não uhum, ronco mais. uhum. E eu não me Porque às acordo vezes, mais de madrugada e eu acabo dormindo melhor. claro, e não atrapalha a tua esposa, é claro. Não, eu me lembro também, eu vivia com muita. Lembra? Dormia muito com, assim, mal do estômago. Eu usava muito Eno e Epocler, meu Deus, eu tinha que às vezes Refluxo, tomar tinha bastante refluxo. antes para poder dormir. E olha, Eu também não, nunca não, mais tive. não precisa Não tive mais, mais. assim, a gente não vai Nunca dormir com aquela mais. coisa pesada, sabe? Aquele estômago pesado. Para quem Sono tá, para foi quem uma tá, coisa muito boa, assim. para quem tá chegando agora, a Letícia e o Matias estão contando a história que eles tiveram de 3 meses de acompanhamento, onde eles vieram indicados por uma pediatra para organizar o filhinho, o Fernando, de 10 anos, que estava com excesso de peso. Quando o casal entrou junto para apoiar, e até o Fernando gostou dessa ideia, que os Uhum. pais fizessem junto, eu brinquei que a panqueca, a cachorrinha, era a que estava comendo mais É. saudável, É, que ninguém dava refrigerante para ela, e chocolate, bolachinha. E à medida que a família adotou e foi indo junto, e foi se organizando, pedindo ajuda, organizando cardápios diferentes, às vezes até insistindo, né? Numa prova de alguma coisa que não estava acostumado, que não era rotina, olha quantos ganhos. E daí isso foi se repercutindo na saúde física e mental, a ponto de estarem praticando atividade física hoje, o sono é melhor, qualidade de vida, né? As escolhas. Eu E é um voltei projeto que. eu voltei pro balé, Diga. né? Que é, é a minha atividade Ah, física que eu amo fazer. Eu fiz até os meus 16 anos e depois eu não consegui mais. E é impressionante, assim, porque eu noto que tu precisa muito, né, ficar na ponta, meia ponta, então teu peso fica muito nos pés e no joelho, né? E com sim. certeza, assim, durante o processo eu comecei a fazer, assim, e como eu notei que cada quilo, ou cada, enfim, cada grama que eu perdia, era muito mais fácil de dançar, de fazer saltos, coisas assim. Então, é realmente as Nossa. duas coisas alinhadas, assim.
Um ganho, né? E daí eu imagino que daí a diversão, o lazer da família já não é centrado na comilança, né? Porque Não. tem o balé, tem coisas diferentes, tem a bicicletada que o Fernando tá querendo que vocês deem juntos. Deixa eu pedir para vocês uma dica. O que vocês sugerem para as pessoas que estão solitárias? Uma pessoa numa casa que está fazendo comigo a reeducação alimentar e que os demais membros não ajudam, chegam com presentinhos. Como esses dias uma pessoa me contou, eu pedi para o marido trazer moranguinhos do mercado e ele trouxe junto 2 caixinhas de leite condensado. Olha que delícia! Né? Então, assim, às vezes eu considero, e acho que esse é um papo para uma outra live ainda, né? Mas eu considero que às vezes as pessoas, para poupar o esforço de quem está na empreitada, mais uma vez, do emagrecimento e do sofrimento que gera esse aumento de peso, o familiar que mora junto, às vezes, meio que quebra o gelo e diz, se tu comer não tem problema, se tu engordar, se tu ficar como tu tá, não é galha. Então é uma forma inconsciente, às vezes, de dizer, se ficar assim, tá tudo bem. Né? Só que para quem está no processo de melhora da qualidade alimentar, fazendo todo um esforço, às vezes é difícil resistir a um doce que gosta muito, ou a pessoa que veio trazendo o melhor hambúrguer da cidade, ou pediu um rodízio de pizza na casa. Enfim, como é que a dica, o que você sugere para quem está começando? Eu tenho uma muito boa, porque eu tenho sofrido ultimamente com isso, tá? O povo tá me olhando, tá dizendo assim, tá muito magro, como é que a minha sogra esses dias ela disse que não come carnes gordurosas, mas que horror, Valéria, como é que você diz uma coisa dessas? Óbvio que eu não vou comer carne gordurosa. É um bullying. Aí o que eu acho que é muito legal é mostrar para as pessoas que a gente tá feliz com o que tá acontecendo com a gente. Quando começa esse processo, quando a gente começa a emagrecer, deixar muito claro o quanto isso está fazendo bem pra gente, o quanto a gente tá feliz. E de que não comer aquele chocolate, não tomar aquele refrigerante, tá me deixando feliz. Mais feliz do que se eu tivesse comido o chocolate ou tomado aquele refrigerante. Porque se Boa. tu, dentro de uma casa, se tu convidasse, ou não, quem sabe tu, né, que nem tu falou ali, levou o leite condensado e o moranguinho, né? Chegasse, não, tu sabe, quem sabe tu faz comigo o regime. O regime, óbvio, a reeducação, eu sempre falo regime. Eu acho que só o convite, não necessariamente a pessoa vai querer, porque daí a pessoa já vai num sistema assim, não, mas eu tô bem, eu não quero, tu que quer, né? Então tu já cria uma barreira. E tu mostrando que não tá ruim, que tu não tá, que não é difícil, Não é sofrido. que não é sofrido, principalmente isso. Eu não tô sofrendo, tá bom pra mim. E, tipo, eu tô aprendendo umas coisas diferentes, daqui a pouco pode surgir uma vontade nessa outra pessoa por um outro viés, né? E não por aquele, eu tô, então não vem me sabotar. A pessoa não tá fazendo de propósito. É uma coisa que para ela, tipo, qual é o problema comer só hoje o leite condensado? Ele não entende que daí amanhã tu vai ter vontade do leite condensado e depois, né? Então tu tem que mostrar que pra ti tu tá bem, assim, né? Tipo, eu até acho que eu agradeci, olha, obrigada, mas eu no momento não estou comendo o leite condensado. Se tu quiser provar comigo só o moranguinho, quem sabe a gente não acha uma outra alternativa aí. Ou então, vamos deixar para o final de semana para comer uma coisa especial, né? Para não cortar totalmente. Ou então planejar o que nós vamos comer amanhã no feriado de gostoso, que muitas vezes pode ser dentro do saudável e às vezes pode ser excepcionalmente algo que não seja tão saudável. Então, essa negociação, acho que o pedido de ajuda, vocês falaram, né? Porque eu lembro bem quando o Fernando disse que queria que vocês dois fizessem junto com ele, né? Ele fez um pedido de ajuda, né? Uma criança de 10 anos. Então, às vezes, quando a gente está nesse esforço, né? Porque há um esforço. Tu vai abrir mão de algumas coisas em detrimento a outros, né? Tu percebe que tá ruim do jeito que está. Tá doendo. Tá doendo o joelho, tá doendo ficar apertado nas roupas, me sentindo mais velho, mas por estar mais gordo, me sinto mais velho. E daí, quando tu tá ganhando força para conseguir dizer não, é um não para a comida exagerada ou errada, mas é um sim para si mesmo.
É. Então, nessa hora, é importante que o familiar saiba da importância dessa parceria. Que bom que tu vai comer as mesmas coisas que eu, né? Ou então, eu estou fazendo aqui, eu canso de fazer isso, né? Tô comendo, seja com meus pais, com o marido, com quem for. Tô comendo aqui uma coisa gostosa minha, e daí eu ofereço aquilo que eu tô comendo. Ah, vai ser iogurte com mirtilo. Ah, não sei se combina. Mas daí eu ofereço. Ah, que delícia que tá isso. Então, quando a gente envolve a família, oferecendo, buscando junto. Ah, tô com vontade de fazer um peixinho. Ah, mas peixe frito é o hábito da família. Quem sabe vamos fazer, então, no forno, com vegetais diferentes, uma receitinha que eu aprendi. Então, quando a gente. Acho que tem um caminho da gente abrir o coração pedindo ajuda para si, porque também acontece assim. Eu tô com 10 quilos a mais, mas o meu marido tá com 40 a mais. E ele não quer saber de se cuidar. Né? Também já vejo muito isso. Então, como é que a gente chama essa pessoa? É muito ruim para quem está na frequência da comilança, quando não está com vontade de se cuidar, ter que ouvir alguém ali na orelha, né? Por que que tu não te cuida? Para de comer tanto. Isso não vai funcionar também. Mas quando a gente começa num processo de autocuidado e de comer gostoso, olha o que eu preparei para nós. Isso é um carinho. Então, a gente vai, ao mesmo tempo, seduzindo, como eu digo, né? Brincando, trazendo os nossos pares para esse projeto. Isso acontece, às vezes, até no escritório. Enquanto alguns escritórios, por exemplo, metro quadrado de Secretaria da Educação ou plantão médico, é pura bolacha, doce, coisa boa, para segurar a onda. Então, e dificilmente alguém vai ter fruta. E se alguém levar fruta, vai ficar sem graça. Mas quando a gente começa a mudar esse ambiente, oferecendo coisas legais, vamos fazer um projeto para o escritório, um vai puxando o outro. Então, acho que o caminho é esse, é envolver o time, falar da sua dor, preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo, se isso ficar aí na minha frente eu vou devorar. Né? Então, pedir, externar, né? Poder falar para a família, olha, é muito complicado para mim, porque a gente tem que lembrar da associação com outras drogas, né? Como eu falo muito do alcoolismo, né? Ninguém vai deixar uma cachaçinha na geladeira de um alcoolista que está tentando parar. Então, por que que a gente vai deixar vai trazer um monte de carne e salsichão para o churrasco de domingo de 3 pessoas? Vai ficar aquilo ali e a gente vai ficar comendo carne, churrasco a semana toda. Então, assim, colocar limite naquilo que é mais calórico ou que não é tão saudável, e como vocês têm feito com refrigerante, e ao mesmo tempo ir pedindo essa parceria. Quando a gente fala do nosso sentimento e da nossa necessidade, do nosso pedido de ajuda, geralmente o povo abre a guarda. Claro que por que a gente não faz isso? Porque às vezes a gente fica assim, se eu falar que eu tô querendo me cuidar de novo, mais uma vez, daqui a pouco vão me cobrar que eu não vão me ver comendo errado e vão jogar na cara. Então vem um misto aí de vergonha, de culpa, de sensação de fracasso que eu não consigo, que também a gente tem que desmanchar, e por isso que a educação alimentar é o caminho, porque tu não vai estar em regime nem em dieta, tu vai estar simplesmente se convidando e convidando a sua família a comer mais saudável. Quem não quer viver mais e melhor? A gente sabe que as pessoas vão viver mais se estiverem com um peso mais saudável. E essa coisa da família que tu falou, nos aniversários deste ano, né, que foi já o meu e do Fernando, a gente fez a janta em casa e tinha salada. E aí todo mundo, o quê? Salada? Não, hoje em dia o churrasco a gente faz, normalmente a gente compra uma quantidade bem pequena, não existe mais salsichão, no churrasco não tem mais pão com alho no churrasco, né? Hoje em dia, às vezes, tem legumes no churrasco junto com a carne e salada. Tanto que as pessoas veem, como assim? Vocês agora têm salada no churrasco, sabe? Uma coisa assim que realmente mudou, assim, muito, muito rápido até, assim, foi fácil essa mudança. Essa transição. Então, quando dizem, né, mas que isso, salada no churrasco e 43 quilos a menos nessa casa. Não é isso? Olha, parabéns. Não quero me alongar para não cansar vocês. Queria ouvir se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta para o casal. Por favor, escrevam.
né? A gente fica com um delayzinho aí nas lives, mas se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, será um privilégio, porque a gente está ouvindo uma história assim, de sucesso, né? E isso eu fico bem satisfeita, né? Porque não é preciso radicalizar, não é preciso cortar coisas. A gente consegue ficar magro e saudável sem sofrer. Já basta o sofrimento que o aumento de peso traz. Então, que se encerre ali. Então, para emagrecer, eu não preciso sofrer. De novo. Então, sofre engordando e sofre emagrecendo. Deus me livre, quando o sofrimento chega. Não, chega, a pandemia já está no fim, graças a Deus. Então, é isso, né? Foi um processo feliz. Foi um processo, para mim, tá sendo. Eu tô, né, as pessoas me dizem, mas como tu tá magro? Eu não tô magro, eu tô jovem. Tô jovem, tô ficando cada vez mais jovem. É isso aí, muito bom. E com tudo que acompanha esse processo de emagrecimento, né? Porque é isso, tipo assim, é saúde, vida. A alegria de ver ele, tipo assim, agora ele foi comprar roupa, porque as roupas dele estão muito largas, estão grandes, estão feitas. Então, tipo assim, ele vem servir numa 40, mas podia ter sido até uma 38. A minha camisa agora é P, sabe? Assim, tipo, P. É muito legal, assim, sabe? De ver isso, assim, de realmente é uma mudança que trouxe muita felicidade, assim, de uma coisa que nem ele mais acreditava que ele ia conseguir fazer. Sim, isso A aí. gente, né, num Sim, geral. o projeto foi de família. Isso que é o diferencial que vocês têm, né? Que eu assino embaixo porque acredito muito nesse caminho conjunto, assim. Então, estão de parabéns. Matias, pode deixar a balancinha para uso semanal. Não precisa dela, porque o que vai informar para ti que tu tá bem, cada vez que tu tiver um medinho assim, será que eu me perdi? Será que eu tô. Uma roupa, né? A cinta, o furinho da cinta, uma peça de roupa daquelas que tu bota, as camisas P que tu andou tendo que comprar aí, né? Camisa P. Se elas começarem a estourar os botões, daí sim, opa, tem algo errado, porque daí tu vai trabalhar a imagem corpórea para poder sentir a representação real, né? E ter alinhado o que tu pensa, o que tu sente, como é que tu vê, como é que tu se sente. Então, vamos ter um envelhecimento super saudável. Vocês são dois gatões, né? 40 anos, aí estão na fase assim super boa e jovens e potentes, porque realmente uma carga de peso em cima traz um envelhecimento precoce, né? E uma saúde mais debilitada. Então, vocês estão agora com tudo para voar, nem passarinhos. Muito obrigada pelo teu trabalho, Flávia. Foi muito, muito legal, muito importante assim para nós. E até hoje, assim, tu sempre faz parte, assim, principalmente quando tem sushi, o Fernando, a Flávia disse que eu posso comer até 20 peças. Ele bota e come. Então, tipo assim, vira e mexe, a gente traz a Flávia sempre aqui em casa. Que legal. Um abração grande no Fernando, na Pode deixar que a panqueca. gente manda. Um especial em vocês. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Certamente vão entusiasmar e trazer esperança para muitas das pessoas que vão assistir essa live.